voz me chama sobre as águas, onde os meus pés. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. No nosso momento devocional de hoje, vamos ler uma palavra conhecida, mas que tem falado muito ao meu coração, que venha falar grandemente ao coração de vocês também, em nome do Senhor Jesus. A palavra se encontra em Gênesis 50, versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos, Papai querido, que a Tua palavra tem poder, Senhor, que o Senhor venha operar, Senhor, o Teu querer, o Teu agir através dessa palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque era o filho da sua velhice. Conhecemos a história de José, sabemos que seu pai fez uma túnica a José e sabemos que seus irmãos odiavam José por conta disso, por saber que ele era o filho preferido. Mais ainda quando seu pai fez uma túnica, né? E a Bíblia vai dizer que eles não conseguiam falar amigavelmente com José. Imagino que a situação de José era bem difícil em sua casa, né? Imagino que seus irmãos, né, que a Bíblia diz que os seus irmãos não conseguiam falar com ele amigavelmente, então ele deveria ser rejeitado, deveriam ser arrogantes com ele, né, com José no modo de falar, mas José teve um sonho e a Bíblia diz que passaram a odiá-lo ainda mais. Mas um certo dia, seus irmãos estavam trabalhando e seu pai chamou a José e pediu que José fosse ver como é que estava para trazer notícias ao seu pai. E José, mesmo sabendo da situação que passava com seus irmãos, mesmo sabendo que seus irmãos o odiaram, não deixou de ir e foi. E chegando lá, seus irmãos intentaram contra a vida de José. Pouparam a sua vida, mas o venderam. Mentiram a seu pai, né, que ele havia morrido. E a Bíblia vai dizer que José foi levado ao Egito e foi comprado por Potifar, que era o capitão da guarda. A Bíblia vai dizer que José então passou a morar na casa do capitão da guarda. E a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Mesmo nessa situação adversa, mesmo passando por este momento que José passou, que imagino que foi um momento de angústia, de tristeza, que os seus próprios irmãos, que moravam ali com ele, né, que cresceram juntos ali com ele, venderam, né, intentaram mal contra a vida de José. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com José e que a casa de Potifar estava prosperando através da vida de José. E a Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar intentou também o mal contra José, porque mentiu contra a vida dele, né? Ela queria ali ter algo com José e por José rejeitar, né? Por José correr, como nós sabemos, ela mentiu sobre a vida de José e o capitão da guarda, então, que é seu chefe, era seu chefe, o lançou na prisão. A Bíblia vai dizer também que quando José estava na prisão, o carcereiro confiou tudo a José. O carcereiro da prisão não tinha mais preocupações, porque José ele estava ali cuidando de tudo que acontecia. E a Bíblia vai dizer também que dois homens, né, dois funcionários de Faraó foram presos, né, o padeiro e o copeiro. E ali José deu a revelação de seus sonhos, né? E pediu que o copeiro se lembrasse dele, né? Depois, quando viesse a acontecer de fato que sobre os sonhos, né? E o copeiro não se lembrou. Passou-se 2 anos até que o faraó teve um sonho. E então o copeiro se lembrou de José e foi mandar chamá-lo. Então José foi colocado diante de Faraó. E Faraó, através dessa revelação desse sonho, Faraó o tornou governador do Egito. Nós vemos que muitas aflições aconteceram na vida de José. Muitas coisas tristes até chegar esse lugar de governador.
Talvez José nem tentava em seu coração em ser alguém grande. José foi arrancado de onde ele vivia sem direito de escolha. José não pediu para estar ali. José não queria, talvez, estar ali. Mas José, onde ele esteve, ele prosperou. Ele estava na casa de Potifar e a casa de Potifar prosperou através da vida de José. Ele esteve na prisão e a prisão foi colocada em sua mão, porque aonde José estava, José florescia. Assim como a Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. E não importava a situação que José estava passando, José dava bons frutos. Não importava a situação adversa que José estava passando, não importava se ele queria ou não estar vivendo aquilo. Ele fazia o que era agradável ao Senhor. E nós vemos na Bíblia várias partes, que diz que o Senhor estava com José. Não importa aonde que ele estava, o Senhor estava com José. E José sabia disso. José sabia que o Senhor estava com ele. E é muito interessante que a Bíblia vai dizer, que veio o ano em que as coisas sobejaram, em que teve muita fartura, mas que José foi ali guardando, porque através da revelação do Senhor, através dos sonhos de Faraó, José teve a sua sabedoria e foi ali guardando, tudo, porque sabia que viria o dia mau e sabia que a fome chegaria. E foi através de José que a sua família não morreu de fome. Foi através de José que muitos dali também não morreram de fome. E a Bíblia vai dizer que quando os moradores dali não tinham mais dinheiro para comprar, eles davam as suas casas. E a Bíblia vai dizer que o faraó se tornou o dono de tudo ali. Então, mais uma vez, através da vida de José, mais uma pessoa foi bem-aventurada. Faraó, no caso ali, ele foi bem-aventurado através da vida de José. Assim como a casa de Potifar tinha prosperado, o Faraó também prosperou através da vida de José. E logo no final, no capítulo 50, quando o pai de José morre, os seus irmãos, se lembrando da maldade que fizeram com José, eles ficam com medo do que José possa fazer. Eles ficam apreensivos, achando que José também podia lhe tirar a vida, ou podia fazer algo de mal com eles, para se vingar do que eles haviam feito a José. E aqui diz a bondade de José, Aqui diz: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. E no versículo 19 diz: José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ele sabia que ele não podia fazer nada de mal. Ele sabia que ele não era Deus para castigar ninguém. E ele ainda disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendeu que tudo que ele passou era necessário, porque fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes na nossa vida é assim. Muitas vezes nós não estamos vivendo o que nós gostaríamos, mas nós temos que florescer onde Deus nos plantar. Assim como José. José esteve na casa de Potifar e floresceu, porque ele estava plantado ali. José esteve na prisão e floresceu. José esteve como governador no Egito e floresceu. Ele floresceu onde Deus permitiu que ele fosse plantado ali. E ele entendeu que tudo isso fazia parte do propósito para a vida de muitos, inclusive dos da sua família. E ele disse: por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Lá no começo nós vemos que seus irmãos não conseguiam falar amigavelmente com ele, porque os irmãos dele odiavam ele. E aqui nós vemos ao contrário. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José em nenhum momento ele quis se vingar dos seus irmãos, apesar de toda a tristeza, porque nós vemos que José chorou. Foi difícil para José reencontrar os seus irmãos, mas em nenhum momento ele intentou a vingança contra os seus irmãos. Pelo contrário, ele fez tudo na direção de Deus.
nós vemos que José verdadeiramente foi um homem em que cumpriu os propósitos de Deus, em que mesmo passando por situações adversas, situações em que ele não gostaria de estar ou de passar, ele se manteve. Ele se manteve firme no propósito do Senhor. E que possamos aprender com essa palavra, que possamos aprender com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que faz o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Hoje o mundo diz que nós somos bobos, né? Se uma pessoa faz algo de ruim conosco e nós continuamos a fazer o bem para ela, a Bíblia, o mundo diz que nós somos bobos, né? Que nós temos que parar com isso, mas a Bíblia diz ao contrário. E nós, como servos do Senhor, precisamos aprender mais com Deus, aprender mais de Deus, sermos transformados através da sua palavra, ainda que façam mal a nós, que continuemos a fazendo bem, que continuemos a florescer onde Deus nos plantar, em meio a situação adversa, em meio ao que acontecer, que possamos ser edificados e transformados por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.